Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. O que querem as mulheres? Esta é uma pergunta que marcou o século XX após uma série de movimentos e conquistas femininas e que o tornou o século das mulheres. Elas reivindicaram a igualdade de direitos políticos, sociais, reprodutivos e hoje ainda lutam contra a violência doméstica e sexual, discriminação no trabalho, preconceitos. Se foi no século XX que a mulher conquistou o direito à existência, no XXI ela luta por mais do que existir. Luta pelo respeito ao seu corpo, suas escolhas, sua vida. Esta série do Café Filosófico reúne pensadoras feministas de diferentes áreas do conhecimento numa reflexão pela autonomia das mulheres. Durante séculos, doutrinas e normas religiosas moldaram comportamentos e limitaram a vida pública e privada das mulheres. A maioria dos discursos teológicos é fruto de uma interpretação do homem, de uma visão masculina neste mundo patriarcal. Contra essa condição, foi fundamental o movimento feminista. E fica a pergunta: é possível a conciliação entre religião e autonomia feminina? Uma feminista consegue se manter religiosa? Estas são algumas das reflexões que a socióloga Maria José Rosado traz no programa de hoje. O feminismo é um movimento revolucionário que deu certo e sem qualquer luta sangrenta, diferentemente de muitas outras lutas que foram conduzidas pelos homens na história. Então, eu acho que a gente poderia começar essa conversa perguntando se, de fato, é possível aproximar feminismo e religião. Não é? E me parece que a primeira impressão que a gente tem quando a gente se pergunta isso é de que a gente está diante de uma contradição que é uma contradição insuperável. São duas agendas absolutamente opostas. Nós temos, de um lado, a defesa dos direitos das mulheres de controlarem a sua vida, de controlarem os seus corpos, de controlarem a sua capacidade reprodutiva autonomamente. Mulheres que lutam pelos seus direitos e por não ter tutela na sua vida. E, por outro lado, nós temos as religiões, com os seus discursos teológicos, suas doutrinas, suas normas, que são dirigidas à regulação dos comportamentos individuais, mas que são dirigidas também ao controle das regras sociais. Né? Quando nós vemos o grupo de evangélicas e evangélicos no Congresso fazerem propostas de legislação que podem ser correspondentes às suas crenças, às suas doutrinas, ao seu credo, e proporem isso como uma legislação que deve se estender a todo o país, quando o nosso país, segundo todos os nossos censos, especialmente os últimos, é um país diverso, plural religiosamente, e que, inclusive, tem pessoas declarando-se sem religião ou ateias. Como é que o país respeita a cidadania de toda a população brasileira se legisla em função de um único credo religioso? Essa contradição entre o que propõem as religiões, é necessário a gente atender ao fato de que tem uma expressão política no espaço público. Agentes religiosos e ativistas e feministas encontram-se assim na arena pública do espaço da discussão política em campos opostos, fazendo propostas de fato distintas, não é? Na tentativa de estabelecer os seus projetos e constituindo-se assim agentes religiosos e agentes ativistas, políticas, feministas, colocando-se assim como agentes sociais e políticos importantes nas dinâmicas da constante construção e reconstrução da sociedade.
Para um tema assim tão complexo e tão amplo, eu escolhi ter como porta de entrada a questão dos direitos. Os direitos por quê? Porque eles são um marco das convergências, poucas e menores, e das divergências maiores entre as concepções feministas e as concepções religiosas. Mas eu vou me ater mais especificamente ao cristianismo e ainda mais particularmente à Igreja Católica, ao catolicismo. A Igreja Católica, por séculos, foi a igreja hegemônica, que durante 300 anos foi uma religião de Estado, não é? Então, que tem uma força simbólica, religiosa, uma força cultural e uma força política muito grande. E Sartre, o que dizia? Somos todos cristãos, somos todos católicos. E nós somos impregnados de valores que vêm desse ideário católico, para o bem e para o mal. Já dizia um sociólogo mais antigo no Brasil, Cândido Procópio Ferreira de Camargo, que a sociologia do catolicismo no Brasil ela só podia ser uma sociologia da perda. Porque quando 95% da população se declara católico, o futuro não pode ser um futuro de agregação, mas só pode ser um futuro de diminuição. Quando, numa população de 200 milhões, você tem quase 70 milhões que se declaram católicos, você tem uma maioria esmagadora da população ainda se declarando católica. Então, somos um país ainda fortemente católico, embora seja um país cada vez mais plural. E cada vez mais plural, não só em relação à declaração de adesão, mas com uma força, grupos que são minoritários em relação à Igreja Católica, mas que são muito fortes na sociedade, que têm sido muito fortes politicamente, que se constituíram politicamente e que dizem claramente que pretendem um dia ter um presidente, imagino que não uma presidenta, mas um presidente que seja evangélico, não é? Então, são grupos que se tornaram, de fato, significativos politicamente no Brasil. E também pelo peso que tem na mídia. É muita influência, é muita presença religiosa na grande mídia, especialmente na TV. Eu queria falar de uma concepção teórica, analítica, especialmente de um sociólogo e historiador francês, a respeito das relações conflituosas entre catolicismo e valores modernos e modernidade, porque isso tem a ver com a discussão sobre os nossos direitos. Eu retomei um texto que é um tema novo na agenda política brasileira, que é a separação igreja-estado, a famosa laicidade, que na França vem lá da Revolução Francesa, a famosa laïcité, da qual a França é tão orgulhosa, não é? Eu li o texto dele, depois eu fiquei pensando, eu acho que eu sou talvez mais feminista do que ele. Então, ele nuança muito mais as críticas às religiões do que eu posso fazê-lo. Embora que as religiões não são monolíticas, elas têm divergências internas enormes, mas há um núcleo duro da religião que é dificilmente compatível com o feminismo, reconhecendo, não é, que a gente tem que considerar e não só que essa questão de como as religiões são internamente, como elas diferem entre si, etc., mas também reconhecer que, para uma grande parte da população, as crenças religiosas elas fazem parte da maneira como as pessoas conduzem as suas vidas. As religiões congregam as pessoas, transmitem valores éticos, ajudam a criar laços de solidariedade e fortalecem a esperança necessária para que as pessoas superem adversidades. Por outro lado, muitas vezes as religiões podem ser responsáveis por limitar liberdades,
especialmente quando falamos em direitos sexuais, direitos reprodutivos e igualdade de gênero. Não sem intenção, acabam sendo agentes de opressão e culpa. A Igreja Católica é uma das mais antigas instituições da sociedade ocidental. E no Brasil, que papel ela teve na formação de nossa cultura? Ela foi atuante desde a colonização, através da catequese de seus jesuítas, da educação em seus colégios e passou por marcos da nossa história, mantendo por séculos a hegemonia religiosa, quase sempre aliada ao Estado. Nos anos da ditadura, grande parte da igreja lutou em favor dos presos políticos, em defesa de justiça social e de direitos humanos. A participação de importantes religiosos foi fundamental no processo de democratização do país. Este posicionamento da igreja influenciou na visão de muitas mulheres sobre seus direitos também no campo privado. Houve uma época em que a Igreja Católica teve um discurso teológico que teve como base para a sua elaboração o marxismo. E que a Igreja Católica foi, naquela época, considerada de esquerda e acusada de ser comunista. E a surpresa da turma foi enorme, porque a única coisa que conhecem da religião, a imagem, a representação que tem, o que vem e o que ouvem da religião, vai exatamente no sentido contrário, não é? Dessa possibilidade de uma religião não conservadora, progressista, como se chamava à época. Foram as décadas de 60 a 80, mais ou menos. Foi o período histórico em que no Brasil se instalou uma ditadura civil-militar, né? E, diferentemente do que aconteceu em outros países da América Latina, em que a Igreja Católica e também as igrejas protestantes, enfim, as igrejas do campo cristão, apoiaram as ditaduras, no caso do Brasil, a Igreja Católica e algumas igrejas protestantes, mais fortemente a Igreja Católica, ela se posicionou publicamente em oposição a esse regime ditatorial civil-militar. O protestantismo, ele resolve as suas dissidências internas por cisparidade. Quer dizer, um pastor ou uma pastora discorda da doutrina, da interpretação dada por aquela comunidade religiosa, ele funda outra comunidade, não é? O protestantismo não tem um centro único de poder. Então, você não pode se referir a um centro de poder, porque cada igreja é totalmente autônoma. No caso da Igreja Católica, você tem uma estrutura que, além de ser patriarcal, é também hierárquica, não é? Com um poder definido e concentrado numa figura, que é a figura do Papa. Então, a Igreja Católica, já dizia o velho Gramsci, que a Igreja Católica como é que resolve as suas dissidências internas? Pela cooptação, que ela tem uma estrutura que lhe permite ter uma referência correspondente à forma do governo. Então, a Igreja Católica, no caso aí desse período, ela, ao se posicionar, ela se posicionou como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E, portanto, oficialmente era a palavra da Igreja. Isso que eu digo que o protestantismo não tem esse recurso político. Cada igreja pode falar por si, né? A Igreja Católica, ela falava pela Igreja Católica no Brasil. Vocês podem imaginar que, se eram mais de 300 bispos, havia bispos que escondiam os chamados terroristas à época, que eram os subversivos contrários ao regime militar, que inclusive participaram da luta contra esse regime, padres e freiras, que raramente são lembradas, e
Mas havia também na CNBB bispos que, ao contrário, delatavam. Não é? Então, não eram todos os bispos. Mas o que acontecia? Por esse princípio de autoridade, você tinha um corpo diretor que era que tinha uma posição e que podia formalmente, oficialmente, publicamente, dá-la como a posição da Igreja Católica. E ela era assim recebida na sociedade e tinha uma força política muito grande. Ela passou a trabalhar muito fortemente com a questão dos direitos, porque ela invocava os direitos humanos, inclusive direitos individuais, na defesa de presos políticos e contra a tortura e contra os assassinatos que ocorriam naquela época, não é? Então, durante 2 décadas, mais ou menos, a ação eclesial, ela se caracterizou por esse enfrentamento do Estado autoritário. Foi importante isso na história política do Brasil, que é marcada por uma tradição de coronelismo, não é, de autoritarismo, de domínio de elites conservadoras, e do lado da Igreja Católica, porque ela esteve historicamente ao lado de grupos politicamente conservadores e junto aos governos, não é? Ela sempre aliada ao Estado. Claro que ela já tinha mais de 300 anos nessa aliança com o Estado e, de repente, a Igreja Católica se posiciona em oposição àquele governo que estava aí. Nesse momento, então, o discurso da Igreja foi muito no sentido da afirmação das liberdades democráticas e na defesa, especialmente, dos direitos humanos, não é? O que é um ideário que é devedor da modernidade ocidental. Aconteceu, nesse momento, alguma coisa muito interessante que Max Weber chama de efeito perverso. Ele chama assim, não é que seja no sentido moral de perversidade, ele chama de efeito perverso ou de consequência inesperada de uma ação. Houve uma ação forte da Igreja Católica nas periferias das cidades e nas áreas rurais. E as mulheres foram convocadas de alguma forma pela Igreja, e nem seria preciso, porque elas estão sempre lá, não é? Elas foram uma população importante nesse momento na liderança dessas comunidades. O que a Igreja não esperava é que essas mulheres que passaram a sair às ruas pelo direito à moradia, pelo direito à saúde, contra o custo de vida que aumentava, por direitos sociais, essas mulheres encontraram-se com grupos feministas, que, nesse momento, iam também às periferias fazer reuniões com as mulheres da periferia. E cruzaram-se, então, discursos opostos, mas que fizeram com que essas mulheres começassem a reivindicar direitos outros, que não apenas os direitos sociais, mas direitos do campo privado, né? Direitos que elas consideravam que eram direitos devidos a elas. Foi um efeito não esperado pela Igreja, que, de repente, mulheres católicas da base da Igreja, elas, de repente, viessem defendendo uma agenda feminista. Quando termina a ditadura militar, civil-militar, o regime autoritário, a sociedade brasileira ela se reorganiza. Então, ela teve necessidade de uma voz pública, que foi a da Igreja Católica, que era, na época, a instituição que era mais preservada das atrocidades do regime e que podia vir falar pela sociedade. No momento em que a democracia começa a se instalar no país, então a cidadania se reconstrói e fortalece-se a sociedade civil e deixa de haver a necessidade de se ter
alguma porta-voz desse tipo, não é? E aí, a Igreja Católica, a instituição, tem que se adequar a essa nova realidade, não é? Em que ela deixa esse lugar de proeminência política. Por outro lado, o campo religioso brasileiro, que se pluraliza muito fortemente, e a Igreja Católica começa a rapidamente perder muitas e muitos fiéis. E ela, então, tem que reagir a isso. Se antes ela se pautou por um discurso de esquerda, reclamando justiça social na esfera pública e construindo um discurso teológico, como eu falei, que tinha como sua base o marxismo, que foi a chamada teologia da libertação, no momento em que a sociedade muda e se redemocratiza, ela se reposiciona. E aí ela repensa a sua política institucional. O que ela faz? Ela redireciona o seu discurso teológico. O discurso teológico perde a sua centralidade e o direcionamento pastoral deixa de ser esse vínculo com as comunidades de base, assim chamadas, para serem as comunidades emocionais, como chama o Weber. Quer dizer, são as comunidades carismáticas. Então, há um redirecionamento da política institucional, pastoral e discursiva da Igreja Católica. Até hoje, apesar de toda essa mudança aí na Igreja Católica, há ainda grupos, não é? E agentes religiosos católicos que ainda se mantêm nessa outra linha. Nem porque a Igreja mudou, ela deixou de investir politicamente, no campo político, não é? E, atualmente, no Congresso Nacional, agentes religiosos católicos juntam-se à bancada evangélica quando estão em jogo questões que são consideradas distintas daquilo que são as proposições, especialmente da moral sexual e da moral reprodutiva do campo cristão, do cristianismo de um modo geral. A modernidade chegou com uma série de novas características. A ideia de indivíduo, direitos humanos, liberalismo. A mulher luta, então, por um espaço e um papel nesta nova época. Busca ser vista como um indivíduo autônomo e não como um ser vinculado ao homem, à família e à maternidade. As igrejas reagem a essas conquistas e mudanças, e a ala conservadora luta para preservar valores tradicionais. Na tentativa de estabelecer seus projetos, feministas e agentes religiosos disputam também na arena política. Eu quero trazer, então, esse sociólogo francês, Émile Poulain, que fala muito claramente de um conflito que ele considera incontornável, né? Quer dizer, há um núcleo duro no catolicismo que é avesso a esse, que não consegue assimilar o ideário da modernidade. Por que eu quero trazer isso? Porque o feminismo é devedor da modernidade. Quer dizer, a gente pode reconhecer na história muitas figuras que a gente poderia retroativamente chamar de feministas, inclusive uma freira, né, que foi a famosa Sor Juana Inês de la Cruz, que acusa os homens nécios, né, num poema lindíssimo, e que uma teóloga um dia escreveu um texto dizendo que ela é a primeira feminista da América Latina. Homens nécios que acusam a mulher sem razão, sem ver que sois a causa do mesmo que culpam. Combateis sua resistência e logo com gravidade dizeis que é leviandade o que fez a diligência. Quereis com presunção nécia encontrar a que procura, para prometida Thaís, para possuir Lucrécia. Opinião nenhuma ganha, pois a que mais se recata, se não vos admite, é ingrata, se vos admite, é leviana.
né? O feminismo, mesmo enquanto movimento social e enquanto elaboração teórica, ele é o resultado da modernidade. Então, é importante entender esse conflito entre religiões e valores ideais da modernidade. O Émile Poulain ele lembra que, na verdade, o conceito que era chamado, que hoje é o conceito de direitos humanos, ele foi colocado como direitos do homem. No início, quando aparece a questão dos direitos humanos, a Igreja Católica se posiciona radicalmente contra. Há dois documentos, há um documento famoso que se chama os Sílabos, do Papa Pio IX, e depois um documento do Papa Leão XIII, opondo-se às liberdades democráticas e aos direitos individuais, de uma maneira muito forte, como princípios e valores morais que eram opostos àquilo que eram as proposições religiosas. Não é? O Sílabos, documento de 1864, aponta 80 erros que o Papa Pio IX condenava na modernidade. Entre eles, é livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. A Igreja deve estar separada do Estado e o Estado da Igreja. A ciência das coisas filosóficas e morais e as leis civis podem e devem ser livres da autoridade divina e eclesiástica. Essa é uma concepção bastante conservadora e que a gente encontra muitas vezes, vocês devem ter encontrado, como oposição à reivindicação de direitos, que se diz, não, as pessoas reivindicam direitos, mas não atentam aos seus deveres. Então, Émile Poulain, ele diz que os direitos, a proposição dos direitos humanos tem como base 3 pressupostos. Um pressuposto é um conceito extensivo de humanidade, quer dizer, a humanidade abarca todas as pessoas. A gente tem que se lembrar que nem sempre se pensou dessa forma, não é? A população negra era considerada sem alma. Ela não era evangelizada, ela não recebia, porque ela não tinha alma, não é? Então, nem sempre essa ideia de humanidade universal e abstrata, ela foi parte das concepções da sociedade. Então, ele diz, um primeiro elemento é esse. Um outro pressuposto é que a única condição necessária para aceder a esses direitos é ser gente, é ser humano. O ser humano é a única condição para que eu seja sujeito ou sujeita de direitos, não é? E, finalmente, é alguma coisa extremamente moderna, que é a criação da figura do indivíduo. Se a gente pensa na época anterior à modernidade, essa ideia da individualidade com direitos ela não existia. Essa ideia é uma ideia moderna. A gente tem sempre que se lembrar, ao falar isso, que as mulheres foram excluídas dessa construção do indivíduo, né? Então, ainda que, teoricamente, esses são os pressupostos, na verdade, e até hoje a gente pode dizer, esses direitos que deveriam ser inerentes a cada ser humano, eles não são efetivados dessa forma, e a gente pode ver isso aqui na nossa sociedade sempre, não é? Então, e aí o Émile Poulain diz que esses pressupostos, que são subjacentes a uma teoria liberal ou a uma concepção liberal dos direitos, ele diz, explicam o interminável e talvez insuperável conflito que se repete incessantemente entre catolicismo e liberalismo, catolicismo e modernidade. A ideia de que essas discussões sobre como é que se constituíram esses direitos e como eles
como que eles aparecem, como eles são recebidos na sociedade e passam a ser naturais do nosso pensamento, não é? A gente pensa que sempre foi assim, não é? Essas discussões nos permitem compreender a maneira como a Igreja Católica se manifesta em relação aos direitos das mulheres. A análise desse infindável conflito entre ideias liberais e concepções católicas ajuda a entender essas tensões entre o catolicismo e as lutas das mulheres por autonomia. Essa reserva católica à afirmação dos direitos individuais, ela se reflete nas concepções que o catolicismo e o cristianismo, de maneira mais geral, têm sobre as mulheres, não é? E que a gente poderia estender a outras religiões também, não é? O mais importante, digamos, o núcleo dessa concepção é a consideração de que nós, mulheres, somos mães. Nós não somos seres humanos, somos mães. Essa atribuição de uma natureza própria às mulheres, os homens são o homem, a humanidade. Nós, mulheres, somos parte, não é? Essa atribuição de uma natureza própria às mulheres, cuja essência é a maternidade, é um contínuo na nossa cultura cristã, né? As diferenças biológicas são constantemente invocadas para validar a atribuição das mulheres à esfera doméstica. Que essa concepção biologizante, que diz como nós, mulheres, temos uma corporeidade que nos permite carregar no nosso ventre outros seres humanos, fazê-los, nós, então, somos definidas por uma atribuição que a anatomia e a biologia nos colocou, ela é profundamente materialista. Quer dizer, a única consideração para essa concepção do que somos nós mulheres é o fato de que biologicamente, anatomicamente, nós podemos ser mães, não é? E essa é uma atribuição muito forte. Quando há mulheres que não têm filhas ou filhos, o que se diz a elas? Ah, mas você tem suas sobrinhas, seus sobrinhos. Ela tem que cuidar, ela tem que ser cuidadora. Os homens não precisam passar pela maternidade para serem cidadãos, para serem pessoas completas, seres humanos completos. E as religiosas católicas, elas são mães espirituais, uma vez que elas não geram, mas têm que ser mães, não é? Essa correspondência não existe para os homens. Essa exigência da paternidade, ela não existe para os homens. Essa afirmação constante das religiões, especialmente do campo cristão, não é? De uma ordem natural dada por Deus, fundada numa biologia que é imutável e que nos coloca, então, nessa obrigatoriedade natural de responder a essa possibilidade que nós temos, faz com que, para o feminismo, as religiões, de uma maneira mais geral, não apenas o catolicismo, apareçam como pilares culturais, sociais, políticos que sustentam o patriarcado e a heteronormatividade como fortes sistemas de poder, né? Bem, então, o ideário católico sobre as mulheres é um ideário que difere radicalmente daquele que é elaborado por nós mulheres, não é? Que somos muitas coisas, que somos profissionais, que somos tudo o que quisermos, mas que podemos também ser mães. E então entra em conflito com as reivindicações que nós fazemos sobre os nossos direitos relativos a todos os âmbitos
das nossas vidas, da vida privada e da vida pública. Eu acho muito forte o que ouvi dessas mulheres católicas de lideranças de comunidades, não é? Elas querem ser felizes não na outra vida, num paraíso terrestre, elas querem ser felizes aqui e agora. E elas diziam, na igreja, você aprende que tem que trabalhar para Deus, você tem que se doar para os outros. É sempre essa ideia de que nós somos seres para, não somos seres em nós mesmas, somos seres para. Mas a igreja, diziam elas, não ensina que a mulher também tem que se doar para si mesma, que ela tem que pensar nela mesma. Ora, essa é uma concepção, é uma ideia que é totalmente moderna, compatível com o feminismo, não é, com aquilo que se propõe o feminismo. O movimento das luzes fundava os direitos humanos na liberdade e na autonomia da pessoa individual, ao que o catolicismo se opunha vigorosamente. A teologia moral católica insistia nos deveres e não nos direitos. À medida que ocorrem mudanças sociais, muitas instituições se veem ameaçadas e pressionadas a se transformar para continuar existindo. A luta por mudanças de comportamento, por leis e por direitos escancara uma discórdia entre religiosos conservadores e grande parte da sociedade, incluindo as feministas. Esse embate talvez revele a necessidade de uma releitura das escrituras religiosas. A Danielle Hervier-Léger, uma socióloga francesa, que tem um livro, tem um título bastante provocativo, chama-se assim, Catolicisme, la fin d'un monde. Catolicismo, o fim, não do mundo, o fim de um mundo. E é exatamente isso que ela trabalha no livro. Quer dizer, não é o fim do catolicismo, não é o fim da religião, não é o fim das crenças, da fé, mas é o fim de um mundo específico, que é esse mundo criado, concebido pelo catolicismo, pela cultura católica. E aí, nesse livro, ela fala desses pontos de conflito entre o ideário moderno e o ideário católico. E há um momento que eu gosto de referir, em que ela fala, ela chama, ela nomeia como um abalo sísmico. O que é um abalo sísmico? A massificação da possibilidade, da facilidade do acesso à contracepção. É um abalo sísmico que ela considera como uma mudança civilizacional. E eu sempre digo, quando refiro, que isso não está registrado nos livros da história, de história. É alguma coisa que é importante para a maior parte da população do mundo, que é de mulheres. O que é importante? A possibilidade de fazer sexo sem ter no horizonte o fantasma de uma gravidez. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Para as mulheres que tiveram sempre esse limite no gozo da sua sexualidade, elas podem, de repente, gozar dela livremente, porque sexo e reprodução se separam. Não é? Ora, isso é alguma coisa que vai de encontro à tradição, à forma de pensar mais tradicional do catolicismo. Estava enrolada em teias e traças, debaixo da escada, lá no subsolo da casa fechada. Começava a tomar ares de desgraça. Manchada do tempo, fenecia a esperar que um dia alguma coisa acontecesse. Antes que se perdesse completamente, sentiu passar um vento cor-de-rosa. Toda prosa, espanou a bruma, pintou os lábios e sem vergonha nenhuma caprichou no recorte do decote. A felicidade volta à praça cheia de dengue e de graça, com um perfume novo no cangote. Outra coisa que eu queria referir
E é uma criação, uma inovação feminista fundamental. São os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Por que é fundamental essa inovação? Porque ela retira a questão do sexo e a questão da reprodução do campo da moral, do campo do controle e da tutela, para colocar o sexo e a reprodução no campo da reafirmação de direitos. Ora, isso significa um passo enorme, porque a nossa cidadania enquanto mulheres, ela não se realiza plenamente se nós não temos a legalidade colocada para a nossa sexualidade, para a nossa capacidade reprodutiva. A história dos deuses segue as flutuações da história de seus seguidores. Weber nos lembra, no capítulo 5º da Economia e Sociedade, que religião não é coisa do céu, é coisa da terra, né? As religiões são construções humanas. E, sendo coisas da terra, elas influenciam nos processos sociais, mas elas são também influenciadas por esses processos sociais. Vários analistas da religião feministas referem que um dos impactos mais fortes sofridos pelas religiões no século XX foi exatamente o impacto do feminismo. A senhora integra uma ONG intitulada Católicas pelo Direito de Decidir. E eu gostaria de saber como conciliam a possibilidade de aborto com a fé católica. É um pouco como feminismo e religião. Como é possível ser católica e defender o direito das mulheres ao aborto, né? Que é diferente de dizer que defendemos o aborto. Nós defendemos o direito das mulheres de acederem a um aborto de forma legal, segura, sem pôr em risco as suas vidas, não é? Nós fazemos isso, e foi por isso que nós criamos a ONG. Eu sempre digo, nós criamos a ONG não por causa da igreja, por causa das mulheres, porque nós achávamos que era importante levar às mulheres católicas um discurso e uma compreensão da religião que fosse liberadora para elas, e que elas pudessem dizer: eu continuo católica porque eu sei que eu posso lutar pela minha autonomia mantendo a minha fé. Legalizar significa dar liberdade àquelas mulheres que querem realizar um aborto, que elas possam realizar dentro da lei com dignidade e sem riscos à sua saúde e à sua vida. E há um outro elemento, que é um elemento também muito antigo, que diz assim: onde há dúvida, há liberdade. A dúvida é colocada pelo fato de que o aborto é ponto de discussão dentro da Igreja Católica. E, portanto, há dúvidas sobre a possibilidade, a moralidade de se proibir de forma total e absoluta o aborto. Se há dúvida, há liberdade. Se há discussão interna sobre isso, então é porque há dúvidas e, portanto, há liberdade. E a liberdade significa que se pode tomar a decisão que se considerar segundo a própria consciência, que aquela é a decisão a ser tomada naquele momento. Isso é uma discussão interna enorme dentro da Igreja Católica. E nunca foi colocado como um dogma, como alguma coisa que é absolutamente necessária a essa fé. Então, ela é parte dessa discussão que se dá dentro de uma mesma religião, não apenas na religião católica. As religiões, quando elas vêm ao espaço público debater, elas realizam o direito que é seu. São instituições da sociedade, é uma maneira de reconhecê-las não como um espaço divino, mas como um espaço humano. Elas são
são instituições da sociedade. Cabe a nós termos um discurso mais forte do que o delas para ganharmos nessa disputa política. E a gente tenha assistido a uma polarização que é uma polarização política que é, de alguma forma, inédita no Brasil. As nossas elites são elites conservadoras, são elites reacionárias, não é? E as elites políticas, eu acho que retratam isso muito fortemente. No meio desse caos político que nós estamos vivendo, eu acho que há uma luz no fim desse túnel, que é a tomada das ruas pelos movimentos sociais. A gente tem, do outro lado, uma sociedade que reage. E eu acho que isso é muito positivo. É juntar uma população que não aceita esses retrocessos que estão aí no horizonte. Então, a gente, de repente, descobriu que nós, da minha geração de feministas, a gente agora vai às manifestações, a gente vai convidada, acompanhando. Quem puxa as manifestações não somos nós, são as nossas netas que estão na rua. Vivemos uma época em que precisamos reler nossos textos procurando esclarecer o essencial e também perceber a origem das discriminações preconceituosas. É uma das maneiras de colocá-las em perspectiva e deixá-la nos anais da história como formas de pensar e de se relacionar, arcaicas e absurdas. Seres iluminados, pessoas despertas, são capazes de perceber e corrigir os erros do passado, do presente e, quem sabe, também do futuro, para o bem de todos os seres. Que assim seja feito por todas nós. Mãos em prece. Monja Cohen. Acesse mais palestras no site do Instituto CPFL e inscreva-se no canal do Café Filosófico no YouTube. Eu diria duas coisas. Primeiro, a família é uma ficção. Uma outra ficção é de que a humanidade é binária.